Amém, irmãos? Jesus é o nosso Senhor. Hoje eu vou compartilhar uma porção do livro que nós estamos desfrutando, com o título Quem tem ouvidos, ouça. Lições de Pérgamo e Tiatira em Apocalipse. Nós estamos atualmente lendo o capítulo 3 do livro. O título do capítulo é Os Desvios da Igreja nos Primeiros Séculos. E na porção que eu vou compartilhar hoje, fala bastante sobre as heresias e os desvios das verdades bíblicas que ocorreram, né, nos primeiros séculos da igreja. E tudo isso aconteceu principalmente, claro, primeiramente com o inimigo, né, de Deus, buscando abalar a base, né, a base da igreja, a base da nossa fé, e buscando corromper a igreja, né? Mas também nós vemos que a ferramenta pela qual que o inimigo usou, né, foi principalmente quando o homem, usando, né, a razão que há no homem, e o homem buscando entender a Deus, né, de uma maneira lógica, tentando enquadrar as coisas espirituais numa maneira entendível humanamente falando, numa lógica humana. Nós vemos em 1 Coríntios, capítulo 2, versículo 14, que fala assim: Ora, o homem natural não aceita as coisas do Espírito de Deus, porque lhe são loucura, e não pode entendê-las, porque elas se discernem espiritualmente. Então nós vemos que as coisas espirituais são para ser absorvidas e entendidas no espírito e não usando a nossa mente e a nossa lógica humana. Então, quando o homem ele tenta ir para esse lado da lógica, é aí que ele cai nesse erro, né, das heresias e dos desvios das verdades bíblicas, né? Por exemplo, aqui uns pontos que foram abordados aqui, né? O exemplo de Sabélio, que ele quis explicar, né, o Deus triuno, e ele concluiu na lógica dele que Deus é um só, mas que ele se apresenta conforme a necessidade de maneiras diferentes. E nós sabemos que Deus ele é um só, sim, mas ele existe ao mesmo tempo, né? O Pai, o Filho e o Espírito Santo existem ao mesmo tempo, não só no tempo, mas desde a eternidade, né? Em toda a eternidade eles já existiam e existem. Então ele não se apresenta, né, vamos dizer assim, na linha temporal de diferentes maneiras. Ele existe junto, né, o Deus triuno, desde da eternidade, de eternidade a eternidade. Um outro exemplo que foi dado aqui na leitura de hoje, né, ainda falando do Deus triuno, vou até ler um trecho aqui que fala assim: Nosso Deus é único, mas para dispensar suas riquezas ao homem é necessário que o Pai seja a fonte, a origem do amor, o manancial de amor, e que o Filho seja seu condutor, aquele que torna Deus, que é amor, acessível ao homem. Então, o Filho é a graça, pois, segundo o capítulo 55 do livro de Isaías, graça é Deus chegando até o homem gratuitamente para o seu desfrute. Por fim, o Espírito Santo é a comunhão, o transmissor, assim como a rede elétrica que distribui energia elétrica para as nossas casas. Isso tudo é para Deus chegar até nós. Então nós vemos que o Senhor, né, ele deseja nos alcançar. E ele como um todo, né, o Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. Ó Senhor Jesus. E além disso, né, falou aqui ainda no último ponto, né, deu o exemplo dos versículos de Hebreus 11:1 e Hebreus 1:3, né, que tem a palavra ser, é a mesma origem, né,
A certeza e ser tem a mesma origem no grego, que se chama hipostasis, né? Significa a essência de Deus. Então, para explicar, né, o Deus triuno aqui, usando a essência de Deus, essas três hipostases do Deus triuno coexistem desde a eternidade passada até a eternidade futura. Isso faz parte da base da nossa fé. Então nós vemos que o inimigo ele quer abalar e corromper a base da nossa fé. Porque é isso que nos sustenta, né? E para isso, ele principalmente usou, né, pessoas ali através da lógica humana. Então que nós possamos, irmãos, buscar compreender as coisas espirituais usando o Espírito e não a nossa mente. Ó Senhor Jesus, Jesus é o Senhor. Que os irmãos possam ter uma quarta-feira abençoada. Amém.